Obrigada, professora Delmina, por ter aceito o convite. Uma breve nota introdutória. A professora Delmina licenciou-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e doutorou-se depois na FMUP, na qual é docente, a maior parte das pessoas já a conhecem, no Departamento de Biomedicina, e atualmente tem-se dedicado ao estudo do envelhecimento cardiovascular e, em particular, da influência do padrão nutricional nos mecanismos envolvidos nas alterações moleculares associadas ao envelhecimento. Em 2015 publicou um livro sobre o anti-aging nutrients e hoje traz-nos o tema de restrição energética. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Susana Guerreiro. Eu queria agradecer à comissão organizadora dos seminários FMUP a gentileza que tiveram em convidar-me para fazer esta apresentação. Eu, de facto, estudo envelhecimento, a influência nutricional nas modificações associadas ao envelhecimento e, apesar de termos desenvolvido um modelo de animais de restrição energética, esta apresentação está numa vertente mais de revisão, por achar que seria mais interessante para quem vem aqui assistir. A restrição energética define-se como a restrição de nutrientes que são fornecidos nos alimentos aos indivíduos, assegurando as necessidades nutricionais. Por isso, trata-se fundamentalmente de uma redução de macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos ou proteínas. Todos os micronutrientes são fornecidos de modo a assegurar as necessidades nutricionais de cada indivíduo. É claro que uma restrição energética leva a uma perda de peso do indivíduo, especialmente quando implementada a longo prazo. Essa alteração ponderal é fundamentalmente devido a uma diminuição do tecido adiposo, em especial tecido adiposo branco, havendo por isso um aumento relativo da massa magra do indivíduo. Mas isso todos nós sabemos. No entanto, desde há muito tempo que se constata que indivíduos sujeitos à restrição energética por períodos longos vivem mais e ficam por mais tempo livres das doenças associadas ao envelhecimento. No roedor têm sido feitos numerosos estudos. Estão a ouvir-me bem aí atrás? Têm sido feitos numerosos estudos e uma restrição energética pode prolongar até 40% a longevidade dos animais. Apesar deste conhecimento empírico já existir há muito tempo, a primeira publicação que o demonstrou e que fundamentou data de 1935. McKay, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, publicou um trabalho em que demonstrou um aumento de longevidade bastante significativo em ratos que foram sujeitos a uma restrição energética de 40%. Estes animais só comeram 60% da quantidade de energia relativamente aos seus pares que foram alimentados ad libitum, comeram o que quiseram. É consensual que a restrição energética nos roedores aumenta sempre a longevidade, especialmente se for uma restrição energética reduzida, até 20%, independentemente do background genético dos animais. Se forem animais com falência ou com inativação de alguns genes específicos, a restrição energética que se implementa pode não poder ser tão elevada. A restrição energética nos roedores diminui a mortalidade, especialmente doenças associadas ao envelhecimento, e retarda as modificações associadas ao envelhecimento, podendo em algumas espécies diminuir também a velocidade de progressão de modificações associadas ao envelhecimento. A restrição energética, que é a restrição da quantidade de alimentos, a quantidade de energia,
é normalmente baseada na quantidade de alimentos que os animais ingerem quando alimentados ad libitum. Mas há trabalhos que demonstram que não só a restrição energética da quantidade total de alimentos é relevante para que haja alterações a nível fisiológico dos animais ou a nível molecular. Também o tempo em que os animais, eu vou centrar mais nos animais, mas que os indivíduos são alimentados, como também o tipo de privação nutricional têm influência nos efeitos observados. Há estudos que mostram que os protocolos de alternate day feeding ou alternate day fasting, em que os animais comem dia sim, dia não. Há humanos que também o fazem e que alegam efeitos benéficos. Mas no roedor, de facto, verificou-se que animais alimentados dia sim, dia não, tinham algumas modificações sobreponíveis àquelas que se observam em animais sujeitos à restrição energética e que eram, no entanto, diferente dos animais que foram alimentados com um equivalente energético dos animais que foram alimentados em dias alternados. Por exemplo, verifica-se que o alternate day fasting aumenta a longevidade dos animais, sem que haja uma redução significativa da quantidade energética que estes animais ingeriram, porque nos dias em que comem, estes roedores comem muito, compensam. Verificou-se também uma proteção para a neurodegeneração e para o stress oxidativo, proteção cardiovascular com redução da pressão arterial e verificou-se também um aumento, uma ativação da autofagia e da eficiência da respiração mitocondrial. O que se observou em termos de proteção neuronal foi equivalente ou até um pouco superior à que se observou nos animais que fizeram uma restrição energética de 40%, que é uma restrição energética bastante severa. Por isso, o alternate day fasting tem efeitos sobreponíveis, em muitos aspectos, ao da restrição energética efetuada isoladamente. Também a restrição proteica, e não a de outros macronutrientes, mostrou alguns efeitos protetores nos roedores. Animais que foram sujeitos durante um período relativamente curto, 7 semanas, a uma restrição de 40% de proteínas, apresentaram uma proteção para o dano oxidativo no DNA. Houve uma menor produção de espécies reativas de oxigênio e o dano oxidativo, medido pela quantidade de oxodesoxiguanosina, quer no DNA mitocondrial, quer no DNA nuclear, foi bastante reduzido nestes animais que foram sujeitos à restrição proteica. Também estes animais apresentaram uma longevidade maior e estes resultados da restrição proteica foram equivalentes àqueles que se encontraram quando os roedores foram sujeitos a uma restrição somente de um aminoácido da metionina. Quando se restringe a metionina a partir das 7 semanas e até ao final da vida dos animais, verificou-se um aumento da longevidade, também alterações na composição corporal, alteração de parâmetros séricos de glicose, insulina, leptina e IGF-1, mostrando uma maior sensibilidade à insulina e verificou-se também uma normalização dos lípidos plasmáticos e uma menor incidência de tumores. Estudos efetuados com restrição de outros aminoácidos não mostraram resultados equivalentes. Por isso, a restrição energética pode ser de alguma forma encontrado um paralelo com mudança de padrão nutricional ou com algum tipo de restrição
nutricional. Nos roedores há imensos estudos, aqui estão só alguns, mas que mostram que restrição energética variável desde os 20% aos 65% aumentam a longevidade. Quando implementada precocemente, neste estudo foi implementada aos 20 dias ou já na segunda metade da vida destes animais, aos 19 meses ou entre os 14 e 16 meses, houve sempre modificações. Foi sempre benéfico em termos de diminuição da incidência de tumores, proteção para o stress oxidativo, do dano do DNA, naturalmente levaram sempre também à diminuição da massa corporal, levou à alteração na expressão genética, proteção para a degenerescência cerebral. E há muitos estudos no roedor, que de facto é um modelo excelente, porque nós temos um rato ou um ratinho de laboratório, podemos controlar precisamente a quantidade de alimentos que lhe é fornecida e podemos estudar o animal até que ele morra de causas naturais. A longevidade máxima de um roedor raramente excede os 3 anos, 4 anos, por isso um cientista pode esperar enterrar todos os seus animais de experiência e observar os resultados. No entanto, nós que investigamos e fazemos investigação de translação e temos muita curiosidade de saber o que é que se passa no humano, temos alguma dificuldade em saber de que forma é que a restrição energética vai causar alterações que possam levar a um aumento da longevidade e, fundamentalmente, a um aumento de vida com saúde no humano. Há estudos em primatas, não muitos, que são, de alguma forma, elucidativos. Houve um estudo nos lémures, que são animais, que foi iniciado aos 38 meses de idade daqueles animais, que demonstrou que uma restrição energética de 30% diminuiu a massa corporal, aumentou a sensibilidade à insulina, aumentou a longevidade e que aumentou a performance cognitiva destes animais, naturalmente associada a uma diminuição da neurodegeneração. E há um estudo que ainda está em curso em macacos rhesus, que estão aqui, que são animais que têm uma longevidade máxima de 40 anos e uma longevidade média em cativeiro de 27 anos, e é um estudo que está a ser efetuado em 2 polos, na Universidade de Wisconsin-Madison e no National Institute of Aging. Estes animais foram sujeitos até ao final das suas vidas, e serão até ao final das suas vidas, sujeitos a uma restrição energética de 30% relativamente ao que os seus pares controlos alimentados ad libitum consomem e, curiosamente, estes 2 estudos efetuados em separado não mostraram resultados absolutamente sobreponíveis, enquanto que o estudo de Coleman, na Universidade de Wisconsin-Madison, demonstrou uma diminuição global das mortes relativas a doenças associadas ao envelhecimento em animais sujeitos à restrição energética, uma diminuição da incidência de cancros, uma diminuição da atrofia cerebral associada ao envelhecimento. Resultados idênticos não foram encontrados no estudo do National Institute of Aging. Estas diferenças devem-se ao facto da alimentação que realmente foi dada a estes animais. Enquanto que estes foram alimentados exclusivamente com rações preparadas para estes primatas, estes animais ingeriram alguns alimentos naturais e tiveram, por isso, um aporte superior de vitaminas, de alguns sais, o que os tornou mais saudáveis. Neste estudo, os animais controlos foram sujeitos a uma restrição energética moderada, de cerca de 10%, que é uma prática que muitas vezes se faz quando se pretende manter animais no laboratório por períodos muito longos, torna-os mais saudáveis, especialmente os idosos.
E, de facto, estes investigadores sujeitaram os controlos a uma restrição energética de 10%, foi o suficiente para os impedir de ver as diferenças que este grupo observou. E, de facto, as curvas de sobrevivência do estudo de Coleman, aquele que não sujeitou os controlos a restrição energética nenhuma, mostrou que os animais que fizeram restrição energética mantiveram-se vivos durante um período superior do que os controlos. Aqui vemos a curva relativa à mortalidade associada ao envelhecimento e mesmo todas as mortes. Eu li este artigo e achei curioso, muitas das mortes dos macacos em cativeiro são por acidente, porque apesar de não andarem de carro, têm acidentes durante as brincadeiras, o que culmina muitas vezes na morte precoce. Ora bem, este estudo nos primatas é muitíssimo interessante, mas no humano, o que é que nós sabemos dos efeitos da restrição energética no humano? Não é muito fácil saber exatamente de que forma a restrição energética poderá afetar a saúde e a longevidade no humano. No entanto, temos alguns elementos que nos podem permitir tirar algumas conclusões. Há um grupo de pessoas nos Estados Unidos que pertencem a uma sociedade que é a Calorie Restriction Society International. Se tiverem curiosidade de saber alguma coisa sobre eles, podem consultar este site. São pessoas que voluntariamente, por períodos muito longos, fazem restrição energética. É um tipo de vida. Eles ingerem dietas que têm um conteúdo energético que varia de 1.100 a 2.000 quilocalorias por dia. E, como podem ver, alguns deles são pessoas muito magras, que vão fazendo uma restrição energética cada vez maior. Eu acredito que eles, ao longo da sua vida, cada vez façam mais restrições. Têm um cuidado muito grande em assegurar todas as suas necessidades nutricionais e, além de fazerem esta restrição energética por períodos muito longos, eles são chamados os cronies, voluntariam-se para estudo, o que é meritório. Há trabalhos muito interessantes mesmo e muito valiosos para quem estuda estes aspectos da restrição energética, feitos nestes indivíduos que fazem ao longo da sua vida uma restrição energética bastante severa. Há muitos trabalhos publicados, são coordenados por um investigador chamado Fontana, e verifica-se que estes indivíduos apresentam uma diminuição do seu peso corporal, uma diminuição da massa gorda e apresentam também uma diminuição de marcadores inflamatórios séricos, uma diminuição da pressão arterial e apresentam no músculo estriado esquelético um perfil, um transcritoma sobreponível ao de indivíduos mais jovens. Por isso, há de facto modificações no organismo que sugerem fortemente que uma restrição energética efetuada por períodos longos e durante o envelhecimento, o processo fisiológico, vão levar a alterações moleculares sobreponíveis que contrariam os do próprio envelhecimento. Os estudos feitos neste grupo de pessoas carecem de um controlo, porque esta amostra de indivíduos não é randomizada, são indivíduos que se voluntariam para participar nos estudos e há aquela falha de não haver controlos que se possam utilizar, que tenham sido mantidos em condições equivalentes, porque de facto esta sociedade é constituída por pessoas que fazem da restrição energética um estilo de vida, naturalmente poderá estar associado também a outras características de lifestyle. E precisamente para colmatar esta falha de um estudo randomizado no humano, desde meados dos anos 2000,
que foi iniciado um estudo chamado Estudo Calorie, também nos Estados Unidos. O estudo Calorie foi iniciado numa primeira fase chamado a fase 1, o estudo Calorie fase 1, foi desenvolvido em 3 universidades americanas e que, usando diferentes grupos de indivíduos e com idades variáveis, na Universidade de Tufts, os indivíduos, a amostra de indivíduos estudado tinha entre 24 e 42 anos e foram sujeitos a uma restrição energética de 30% durante um ano. Na Universidade de Pennington, a amostra era de indivíduos com idades compreendidas entre 25 e 50, sujeitos a uma restrição energética de 25% durante 6 meses, e em Washington a amostra foi de indivíduos um pouco mais velhos, entre 50 a 60 anos, mantidos também durante um ano com uma restrição energética de 20%. Esta foi a fase 1, naturalmente houve vários resultados publicados, observou-se globalmente uma diminuição da massa corporal de todos estes indivíduos sujeitos a uma restrição energética e algumas alterações que eu acho que são dignas de maior relevância, uma diminuição das proteínas carboniladas, o que se associa a uma diminuição do stress oxidativo, do dano oxidativo, um aumento os lípidos plasmáticos apresentaram valores mais próximos da normalidade, diminuição do dano do DNA, um aumento da biogênese mitocondrial no músculo, uma diminuição da oxidação no DNA. Isto foi a fase 1 e depois desta fase 1, em que realmente os grupos de estudo eram diferentes e de indivíduos de idades diferentes, foi desenvolvida a fase 2 do estudo Calorie. Calorie quer dizer Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy. Na fase 2, houve uma harmonização de protocolos e nas mesmas universidades, grupos de indivíduos com idades compreendidas entre 25 e 50 anos foram todos sujeitos a uma restrição energética de 25% durante 2 anos. Não foi fácil encontrar pessoas disponíveis para integrar este estudo. E depois de fazer um rastreio, todas as pessoas que inicialmente se propuseram participar, chegou-se ao fim com 218 participantes, indivíduos que eles consideram não obesos. Alguns porque têm uma massa corporal, um índice de massa corporal que variou entre 22 e 28 kg por metro quadrado. Nenhum deles é particularmente magro. 28 já é borderline para a obesidade. São indivíduos que não são muito magros, foram sujeitos no grupo de restrição energética a uma redução de 25% de energia. O grupo ad libitum foi um grupo que foi alimentado com dieta tipicamente americana. Por isso os controlos são indivíduos que comeram bastante, que aliás ao longo do estudo, ao longo dos 2 anos, aumentaram de peso, não muito, mas acabaram por aumentar de peso. O estudo foi concluído em 2012, mas ainda estão a aparecer publicações relativas a este estudo. Aqui está a forma como foi feita a seleção dos indivíduos. Daqueles 218 ainda houve alguns desistentes que, por diversos motivos que estão aqui discriminados, acabaram por ser retirados do estudo. Ficaram cerca de 200. Os primeiros trabalhos publicados mostraram as alterações na composição corporal destes indivíduos, nomeadamente as variações na massa magra, que diminuiu em todos os indivíduos que fizeram restrição energética, apesar de haver diminuição da massa gorda, haver percentualmente uma maior quantidade de massa magra, esta também diminui em termos absolutos. E houve uma diminuição da massa magra, quer no tronco, quer associada aos membros.
Em termos de massa corporal, também houve, de composição corporal, também houve alterações importantes, nomeadamente a diminuição da massa gorda, que é sempre menor nos homens, mesmo nos indivíduos alimentados ad libitum, é normal. Houve, curiosamente, a adesão dos indivíduos à restrição energética não foi muito boa, devia ter sido 25%. Ao fim de 6 meses era 20% e no final já não chegava aos 10%, de modo que eles foram aliviando. Numa primeira fase deste estudo, os indivíduos do grupo de restrição energética iam buscar as refeições preparadas às universidades durante um mês e alternavam entre refeições com baixo índice de gordura com refeições com baixo nível de hidratos de carbono e dieta mediterrânica. E quando passaram a preparar as refeições em casa, ao fim de um mês, provavelmente esta restrição foi aliviada. De qualquer modo, foi suficiente para mostrar diferenças quando se analisaram os resultados. Os indivíduos, de facto, diminuíram de peso, os da restrição energética, conforme esperado, apresentaram valores inferiores de colesterol, triglicerídeos séricos, valores inferiores de pressão arterial, apresentaram também uma redução no índice HOMA, que mostra resistência à insulina, tornaram-se mais sensíveis à ação da insulina e também mostraram alterações na taxa metabólica em repouso e no gasto energético diário. Houve uma adaptação metabólica, um menor fornecimento de alimentos. Um aspecto que não foi tão simpático foi a perda de massa mineral no osso, que se observou nestes indivíduos que sujeitos à restrição energética em vários locais, nomeadamente na coluna vertebral, na anca, no colo do fémur, que é uma zona onde é provável a fratura, especialmente em indivíduos idosos. E estes indivíduos não eram idosos, a idade máxima dos participantes foi 50 anos. Não se sabe se a prática de exercício físico poderá de alguma forma proteger de fraturas estes indivíduos que apresentaram uma perda da massa mineral. Nos crónicos também se verificou uma perda de massa mineral, apesar de não se ter contabilizado um aumento de predisposição para fraturas, porque estes indivíduos têm um estilo de vida bastante saudável, fazem muito exercício. Neste grupo, por 2 anos, isso não foi avaliado. Os indivíduos sujeitos à restrição energética não mostraram perda de capacidade aeróbica, quando sujeitos a exercício físico controlado, nem tampouco perda de função cardiorrespiratória. Apresentaram uma capacidade até melhorada relativamente aos indivíduos ad libitum, alimentados ad libitum. Apresentaram, após a restrição energética, uma diminuição das moléculas consideradas marcadores de inflamação no sangue, proteína C reativa, o Tumor Necrosis Factor, o ICAM1, que é uma molécula de adesão celular presente à superfície das células endoteliais, sempre valores diminuídos. Apresentaram também uma diminuição da leptina sérica, conforme esperado. Isto mostra que, apesar da diminuição dos marcadores inflamatórios, passam fome. E nós podíamos pensar, passam fome, estão desolados com esta situação, é muito penoso fazer restrição energética durante períodos longos. Mas neste trabalho muito recente, em que foram avaliados parâmetros de bem-estar psicológico destes indivíduos, em que se avaliou a qualidade de vida, a qualidade do sono, a função sexual, verificou-se que os indivíduos que fizeram restrição energética não apresentaram nenhuma alteração negativa
que fosse evidente. Inclusivamente, em termos de saúde geral, os indivíduos que fizeram restrição energética apresentaram valores significativamente superiores. Eu sei que a tabela tem letras muito pequeninas, provavelmente não as veem. Nos outros parâmetros avaliados não houve alteração. Nestes gráficos mostra-se a tendência depressiva observada nos indivíduos sujeitos à restrição energética. Nas mulheres não houve alteração, nos homens apresentaram menos manifestações depressivas comparativamente aos indivíduos que fizeram uma alimentação ad libitum durante o período de 2 anos. Por isso não houve alterações negativas em termos de bem-estar psicológico nestes indivíduos. A restrição energética neste estudo Calorie não dá-nos resultados muito interessantes, mas nós não podemos deixar de ter em conta que esta foi implementada por 2 anos. Na vida de um humano é um período muito curto e foi uma restrição energética relativamente pequena, porque acabou por ser de cerca de 11%, e em indivíduos que não são idosos, são indivíduos que tinham idades compreendidas entre 25 e 50 anos, por isso ainda está muito longe da longevidade máxima do humano. E mantém-se a questão: porquê é que a restrição energética e como é que a restrição energética aumenta a longevidade nos organismos? Em períodos de restrição de alimentos, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, verificou-se que houve uma diminuição muito grande de mortes devido às causas da doença cardiovascular. Por isso, isto já havia um conhecimento empírico que mostrava que a restrição de alimentos é benéfica, aumenta a longevidade das pessoas e diminui a incidência de doenças associadas ao envelhecimento e aquelas que mais causam a morte no idoso. E, de facto, sabe-se quais são as doenças que levam à morte no idoso, apesar desta tabela ser de 2001 e ser nos Estados Unidos, relativa à população americana, na Europa, e agora não é muito diferente do que aqui está. Em indivíduos com diferentes backgrounds, de diferentes etnias, a doença cardiovascular é a responsável pela morte em indivíduos idosos no maior número de vezes. A doença cardiovascular, AVC, também a diabetes e complicações da diabetes e cancro. São estas as doenças que são as causas principais da morte nos indivíduos idosos. Será que a restrição energética protege seletivamente da progressão destas doenças? Os estudos nos crónicos parecem sugerir que sim. Os indivíduos sujeitos a esta restrição energética durante muitos anos apresentam não só uma alteração da composição corporal, como também parecem estar protegidos de alguma forma para a progressão da aterosclerose, que é a base da doença cardiovascular. Nestes indivíduos verificou-se um aumento da sensibilidade à insulina, que protege para a diabetes tipo 2, verificou-se diminuição significativa de colesterol, LDL, triglicerídeos plasmáticos. Verificou-se também uma diminuição da pressão arterial e diminuição de marcadores inflamatórios. E estas alterações verificaram-se logo 1 ano após o início da restrição energética. Por isso, a restrição energética vai limitar e vai retardar a progressão da aterosclerose. A aterosclerose, considerada uma doença inflamatória crónica, evolui gradualmente ao longo da vida, inicia-se às vezes muito cedo, pode ser ainda nas primeiras décadas de vida. Para a sua progressão contribui não só uma inflamação basal, mas também a composição dos lípidos séricos. Por isso, a restrição energética vai retardar a progressão da aterosclerose, protegendo assim das doenças cardiovasculares.
Também em termos de função cardíaca, parece haver alguma proteção. Estes gráficos que aqui vemos, que mostram a razão das ondas E e A, que avaliam a função diastólica no humano, a razão EA diminui ao longo do envelhecimento. Em indivíduos idosos que fizeram uma restrição energética prolongada, verificou-se que a razão se aproxima daquela observada em indivíduos mais jovens. Há também proteção da função cardíaca. A diminuição da incidência de cancros sabe-se que está associada a uma diminuição do IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. Quando este se apresenta reduzido no sangue, a proteção para cancros observa-se. A restrição energética, e isto foi demonstrado no roedor, leva a uma diminuição do IGF-1 sérico, que vai reprimir algumas cascatas de sinalização, nomeadamente aquelas que que estão associadas a anabolismo, reduz as vias anabólicas, diminui a proliferação celular, isto em termos muito genéricos, e diminui a incidência de cancros. Os roedores tratados com restrição energética apresentam uma diminuição do IGF-1 sérico. Infelizmente, isso não se observa no humano. Quer nos Cronis, quer no estudo Calorie, na segunda fase, não se conseguiu observar diminuição do IGF-1 ao longo do período de restrição energética em indivíduos tratados somente com restrição energética. Só quando se fez uma restrição de proteínas é que o IGF-1 aparece diminuído. O que significa que a restrição energética diminui a incidência de cancros, ou poderá diminuir a incidência de cancros no humanos, mas não por diminuição do IGF-1. É claro que estas alterações que se observam nos organismos estão associadas a alterações celulares e moleculares e são determinadas por isso. Como é que a restrição energética intervém nas modificações associadas ao envelhecimento? Neste trabalho muito interessante que foi publicado em 2013 pelo Lopes Otin, vem este gráfico que alguns de vós já devem ter visto muitas vezes. As modificações associadas ao envelhecimento, que servem mesmo como marcador do envelhecimento, são a instabilidade genómica, a perda das extremidades dos cromossomas, dos telómeros, alterações epigenéticas, a perda dos mecanismos de degradação de moléculas alteradas, nomeadamente proteínas, há uma desregulação dos sensores de nutrientes, uma disfunção mitocondrial que culminam na senescência, no envelhecimento das células e que, juntamente com a exaustão das células estaminais nos tecidos e da alteração da comunicação intercelular, levam à perda de função dos tecidos e que, mais tardiamente, levarão à morte do indivíduo. Isto está associado ao envelhecimento. De que forma é que a restrição energética vai interferir nestes mecanismos? De facto, sabe-se, estão aqui por tópicos as alterações mais importantes que acontecem nas células em condições de restrição energética. Quando se faz restrição de nutrientes, há um aumento da eficiência da função mitocondrial, uma diminuição dos processos oxidativos, do stress oxidativo, o que vai diminuir o dano oxidativo nas biomoléculas, e nomeadamente no DNA, diminuindo a instabilidade do genoma, o dano no DNA. Há também uma manutenção da integridade da cromatina, porque os mecanismos de reparação do DNA apresentam-se ativados, alterações epigenéticas, nomeadamente por ativação de desacetilases, que vão desacetilar as histonas, o que vai
vai condicionar o empacotamento da cromatina e a sua acessibilidade à RNA polimerase 2, e há também modulação das vias anabólicas, nomeadamente por inativação da via mTOR. Há também aumento da autofagia. São estas as modificações mais importantes nas células quando sujeitas à restrição energética. E, de facto, neste estudo, que já é de 2008, ratinhos foi avaliada a expressão genética no ratinho de diversos genes em diversos tecidos, no coração, no músculo e no cérebro, ao longo do envelhecimento e quando sujeitos à restrição energética. E, curiosamente, verifica-se que cada um dos genes, a maioria dos genes aqui analisados, cada gene é um ponto, varia de forma inversa com o envelhecimento e com a restrição energética. Por exemplo, este pontinho é um gene, aumenta a expressão com o envelhecimento, diminui a expressão com a restrição energética. E, de facto, nós vemos que a maior parte dos pontos se vão localizar em 2 quadrantes, demonstrando assim que a restrição energética, em termos de modulação da expressão genética, se opõe às modificações que acontecem com o envelhecimento. Isto é mais evidente no coração, mas também observamos no cérebro e no músculo, não em larga escala. Cada ponto vermelho mostra que há variação significativa. E, de facto, são muitos os genes cuja expressão é alterada pela restrição energética. No humano, não há tantos estudos, mas na fase 1 do estudo Calorie, analisou-se a expressão genética de diversos genes no tecido adiposo subcutâneo, verificou-se que a restrição energética fez variar um número elevado de genes, mais do que aqueles que se observaram alterados, a expressão alterada, quando os indivíduos fizeram uma restrição energética inferior associada a exercício físico, culminando a associação destas duas intervenções num peso semelhante nestes 2 grupos de indivíduos. No entanto, no músculo estriado esquelético, verificaram que houve aumento com restrição energética de alguns genes associados à biogênese mitocondrial. Na fase 2 do estudo Calorie, no mesmo músculo estriado esquelético, já não se observaram alterações, mas foi um grupo de pessoas diferentes, um N que não é muito grande, porque os indivíduos em que foi feito este estudo permitiram a colheita de biópsia, por isso é um N inferior àquele que foi usado em todo o estudo. Por isso, ainda persistem algumas dúvidas destas alterações. Globalmente, podemos considerar que os genes cuja expressão é alterada pela restrição energética pertencem a famílias que regulam vias metabólicas, resposta ao stress, resposta ao dano no DNA, associado também à estrutura da cromatina e ao seu remodeling no núcleo, desintoxicação e biogênese e funcionamento da mitocôndria. A restrição energética vai inativar vias inflamatórias, aumenta a biogênese mitocondrial, inibe a via mTOR anabólica, diminuindo a síntese de proteínas, vai ativar a AMPK, que é a adenosina monofosfato, a sínase da adenosina monofosfato, que por sua vez ativa a função das sirtuínas, já vamos falar delas, que vão modificar não só histonas, como também fatores de transcrição, que aumentam a expressão de defesas antioxidantes, da reparação, as vias de reparação do DNA e a autofagia. Estes são aspectos muito importantes na resposta à restrição energética. As sirtuínas são enzimas que são ativadas pela restrição energética. No mamífero existem 7 sirtuínas diferentes, com diferentes localizações na célula. Algumas são nucleares e utilizam como substratos fatores de transcrição e histonas, outras têm localização mitocondrial e citoplasmática. A expressão de algumas das sirtuínas
é aumentada em condições de restrição energética e elas têm um papel bastante importante nas respostas moleculares a esta condição. Quando há uma restrição energética, há diminuição da razão AMP-ADP e da razão ADP-ATP, o que vai ativar a AMPK, que ativa a sirtuína, que vai desacetilar fatores de transcrição que passam a ser ativados, envolvidos na biogênese mitocondrial, na proteção antioxidativa. Aumentam também a autofagia e diminuem a síntese de proteínas globalmente e as vias anabólicas. Um dos fatores de transcrição de resposta ao stress que é particularmente importante na restrição energética é o NRF2, que vai aumentar a atividade da resposta mitocondrial e da sua eficiência. A autofagia é a resposta direta à restrição de nutrientes, o que faz muito sentido, porque na falta de nutrientes, de subunidades básicas das biomoléculas, vai haver degradação daquelas moléculas não funcionais numa tentativa de encontrar mais monómeros para constituir mais moléculas e permitir a sobrevivência das células. A autofagia é ativada em condições de restrição energética, é aquela via que é primeiramente ativada e nada ativa tão eficientemente a autofagia como a restrição de nutrientes. É claro que em termos de sobrevivência celular e em termos de manutenção da sua viabilidade, é um mecanismo extremamente importante, uma vez que evita a acumulação de moléculas alteradas, moléculas tóxicas que levam à perda de função das células. Globalmente, aqueles mecanismos que acontecem fisiologicamente durante o envelhecimento são mitigados pela restrição energética e os mecanismos de reparação de DNA e degradação de moléculas alteradas são diminuídos pelo envelhecimento e ativados pela restrição energética. Um dos causadores de todo este dano molecular é o aumento do stress oxidativo associado à produção de espécies reativas de oxigênio. Restrição energética, não há dúvida que será difícil fazer para nós. Não será fácil e por isso é que têm vindo a ser desenvolvidos alguns miméticos da restrição energética. São moléculas que se podem tomar sem necessidade de fazer restrição de alimentos e que causam efeitos sobreponíveis à restrição energética em termos moleculares. São vários, eu vou só falar um pouco daqueles que parecem mais interessantes e que estão mais bem estudados, como por exemplo o resveratrol, é um ativador da sirtuína. Todos os miméticos da restrição energética ativam a autofagia. Esse é o ponto mais consensual. O resveratrol existe naturalmente nos alimentos, nas uvas, na casca das uvas e nas grainhas, e no vinho tinto. Em termos moleculares, o resveratrol ativa a AMPK, a expressão da sirtuína 1, aumenta a autofagia e depois tem alguns efeitos em termos de função vascular e em termos de manutenção de estabilidade metabólica. No mouse, no ratinho, alimentado com dieta hiperlipídica, verifica-se que o tratamento com resveratrol aumenta a sua sobrevivência. Este efeito não se verifica quando os animais são normoponderais e não são alimentados com uma dieta hipercalórica. Mas em animais obesos tem este efeito. No humano, não há qualquer evidência de que o resveratrol aumenta a longevidade ou tenha efeitos miméticos da restrição energética. Há vários estudos, todos eles com grupos reduzidos de pessoas, mas não há qualquer evidência, apesar de nos Estados Unidos gostarem muito de fazer suplementos de resveratrol,
não há evidência científica. Outro mimético da restrição energética são as poliaminas, nomeadamente a espermidina. Estas poliaminas existem naturalmente em alguns alimentos, nomeadamente em cereais integrais, cogumelos, no queijo, e está demonstrado que aumentam a autofagia, apesar de não intervirem na função das sirtuínas. As poliaminas diminuem a atividade das acetiltransferases de histonas. Não as desacetilam, mas impedem a sua acetilação, o que em termos epigenéticos acaba por ser uma função sobreponível. Alguns fármacos, nomeadamente os antidiabéticos orais, como a metformina e a pioglitazona, que podem ser considerados miméticos da restrição energética. Aumentam a esperança de vida no ratinho e a diminuição da incidência de doenças associadas ao envelhecimento, uma vez que diminuem os níveis de glicose sérica, diminuem a formação de produtos de glicação avançada, a sua formação, ativam a autofagia, diminuem a via mTOR e podem ser considerados miméticos da restrição energética. São fármacos que já são utilizados no tratamento da diabetes tipo 2 com grande segurança. A rapamicina também aumenta a longevidade de roedores e aumenta a autofagia. Tal como se pode ver nestes gráficos, animais tratados com rapamicina têm sempre uma sobrevivência maior, mas são animais mantidos no laboratório, protegidos de micro-organismos. A rapamicina tem um efeito imunossupressor, por isso não pode ser administrada somente para efeitos de aumento de longevidade. Alguns fármacos antilipolíticos, como por exemplo a acipimox, também têm efeitos de ativação da autofagia, mas somente quando associados a uma restrição energética, ainda que ligeira. Por isso, permanece a dúvida. O que é que vamos fazer para contrariar o envelhecimento? Comer ou não comer? Fica ao vosso critério. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Posso fazer mais muito simples. Mas está ali alguém que... Obrigada pela apresentação. Eu tinha só uma dúvida. No estudo Calorie e nos observacionais, essa restrição energética é independente dos macronutrientes? Como é que eles fazem para ajustar? Percebemos que são dadas dietas diferentes aos participantes, mas são esses resultado da restrição energética ou do tipo de alimentação que depois resulta nessa restrição energética? Nos estudos observacionais, sim, não há qualquer controlo sobre as dietas. Sim, ela mas é depois é ajustado. Como é que fazem? Nos estudos observacionais não há qualquer controlo. As pessoas que se voluntariam para ser estudadas podem informar sobre o tipo de dieta que fazem, e de facto eles têm sido muito colaborantes ao longo de muitos anos. No estudo Calorie, estas dietas que eu referi, low fat, low carb e dieta mediterrânica, são modelos. As pessoas não têm de comer sempre a mesma coisa. É-lhes dada informação, ou foi-lhes dada informação sobre a forma como deveriam compor a dieta, assegurando todas as necessidades nutricionais, mas em termos de alimentos as escolhas serão deles. Tanto é que ao longo do tempo foi aliviando. Numa primeira fase não houve grupos que fizeram uma dieta com poucos hidratos, outro grupo que fez com poucos lípidos. Foram fornecidas dietas assim como exemplo de alimentação que eles deveriam seguir. Eu não sei se estou a responder à questão, se era essa a dúvida. Não, eu só fico com a questão de são todas as calorias criadas da mesma forma, não são, não é? E, portanto, não, agora podem ter... A dieta e os macronutrientes terão algum são variáveis. Os micronutrientes são necessariamente assegurados.
Todas as necessidades nutricionais são necessariamente asseguradas, mas não quer dizer que numa das refeições ou que um grupo tenha mais energia proveniente de hidratos e outro mais proveniente de lípidos. Pode haver estas variações, porque a partir do primeiro mês as pessoas participantes passaram a ter autonomia. Foi pelo menos essa a ideia que passou nas publicações, que tiveram autonomia e aprenderam como deveriam proceder e a partir daí continuaram. A preocupação é que houvesse uma restrição de energia total, mas as fontes poderão variar. Era uma coisa muito simples. Gostava de saber como é que se mediu, nos casos em que foi avaliada, a tendência para a degenerescência, a neurodegenerescência. Foi por deposição de placa de moléculas, placas amiloides, muitas vezes. Também estudos comportamentais que permitiram avaliar a capacidade cognitiva. Pareceu-me ver aí estudos de imagem e que pareceu-me também que era fundamentalmente a medição do volume de determinadas áreas do encéfalo, que eu não percebi quais. Não sei, nenhum dos trabalhos que eu vi. É natural que depois houvesse alguns mais específicos só para avaliar a degenerescência. Em relação à função cognitiva, precisamente. Sim. E, portanto, independentemente, em circunstância em que não há sinais de degenerescência, como é que estava a função cognitiva? Não tenho ideia. Isso não foi nos lémures foi avaliada a função cognitiva. Não sei dizer exatamente que testes foram feitos a estes animais. Inclusivamente, nesses animais foi avaliado o efeito do resveratrol. E o que se avaliou foi a função cognitiva comparativamente com os indivíduos da mesma idade, e aquela perda cognitiva foi mitigada nos animais que foram tratados quer com resveratrol, quer com restrição energética. Agora, exatamente o estudo que foi feito, não sei. Sim. Agora, se foi avaliada alguma zona de impedência, é a marcação de neurónios, não sei, teria de ir ver. Acha que poderá haver uma tendência de tentar tomar fármacos como a metformina para, neste caso, para o aging? Não só para a diabetes, mas a metformina é um fármaco que se tem vindo a mostrar muito eficiente para várias doenças, não só para a diabetes tipo 2, e têm sido publicadas muitas evidências de que a metformina pode ser usada noutras patologias. Se é uma tendência, as pessoas não gostam muito de tomar metformina porque tem alguns efeitos secundários que não gostam, mesmo as pessoas que têm diabetes tipo 2. Agora, isto fica sempre ao critério de cada pessoa. Eu acho que na Europa há muito mais tendência a seguir uma dieta equilibrada, procurar alimentos naturais, não cometer excessos, mais do que estar a tomar um suplemento. Se bem que nós, se formos a uma farmácia ou uma loja de produtos naturais, vemos imensos suplementos de todos os tipos e eu não sei realmente qual é o impacto, se as pessoas os tomam, se será uma minoria, mas nos Estados Unidos tomam muito. É-lhes muito mais, eles têm muito maior propensão para tomar um suplemento nutricional ou tomar um fármaco do que fazer exercício físico ou ajustar a dieta de acordo com o que deve ser. Acho que é cultural. Mas não sei se agora as pessoas não se sentem impelidas a procurar suplementos numa tentativa de ficarem mais saudáveis. Quando nós falamos no efeito da restrição, estamos quase sempre a avaliar restrições muito severas. O que eu ia perguntar é se há alguma evidência de algum efeito, alguma razão de aos efeitos, isto é, sem ter que chegar àquele extremo, se pequenas restrições já vão permitindo algum ganho. No roedor há estudos que mostram que a longevidade
é tanto maior em algumas estirpes quanto maior a restrição energética, chegando até 65%. No humano, neste estudo Calorie, a restrição média foi de 11% em relação a uma dieta típica americana. Por isso é uma restrição que se calhar nós até fazemos, não é? Com dieta em pessoas que tenham uma dieta mediterrânica típica ou que tenham algum cuidado, se calhar têm uma dieta sobreponível àquelas que o grupo de restrição energética fez, ou um pouco mais. E há sempre efeito benéfico, mesmo uma restrição de 10%, mesmo em animal de laboratório, já evita o surgimento de muitas doenças associadas ao envelhecimento, retardam. Isso é a experiência até de que as pessoas que investigam restrição energética, que têm modelos de restrição energética, é a experiência que têm. Nós tivemos um modelo de animal de restrição energética em que o número de mortes de causas naturais foi muito superior nos animais tratados com uma dieta hiperlipídica. Na restrição energética não houve nenhuma morte precoce. Por isso, mesmo uma restrição reduzida terá efeitos benéficos.